No Turismo em Destaque de hoje trago o tema quente da limitação ou não dos mandatos associativos e também o que podemos esperar da procura em mais uma edição da Bolsa de Turismo de Lisboa. É bom saber que conto consigo aí desse lado. Esta questão da limitação dos mandatos associativos tem sido um dos temas que eu tenho sido mais instado a comentar. E tenho sido, sobretudo, por três grandes ordens de razões. Primeiro, porque as pessoas sabem que eu sou daqueles que acredita e que defende uma participação e uma intervenção mais alargada da sociedade civil na decisão e na definição do nosso futuro comum. Depois, porque as pessoas também sabem que eu tenho um passado profundamente ligado ao movimento associativo. E, finalmente, porque este é um tema que as associações empresariais do turismo não têm tratado de forma homogénea e, por isso, suscita dúvidas, suscita controvérsia, suscita diferença de opiniões, o que justifica o comentário e a análise. Mas antes de dar a minha opinião, o meu ponto de vista sobre este assunto, quero aqui dar duas notas. A primeira, para deixar muito claro que o meu momento, ou se quisermos, que o meu tempo associativo já passou. Vivi-o de forma muito intensa, posso inclusivamente dizer que fui um privilegiado por ter feito parte de muitos órgãos sociais de diferentes estruturas associativas e ter tido a oportunidade de liderar instituições como a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, a Confederação do Turismo Português, sempre integrando excelentes equipas, às quais deve ser creditado muito do mérito, se é que ele existiu, desses mandatos. Tudo o que correu menos bem, naturalmente, é da minha única e exclusiva responsabilidade. Mas, como disse, isso já é passado. A segunda nota para referir que aquilo que vou dizer é a minha opinião, apenas e tão só isso. Não visando, nem referindo em particular qualquer estrutura associativa e muito menos qualquer seu dirigente. Aliás, eu recordo que sempre recusei comentar pessoas, pois entendo que aquilo que é mais relevante é discorrer sobre opções, sobre políticas, sobre estratégias, sobre objetivos. Feita esta introdução, ou se quisermos postos os pontos nos is, quero começar por deixar muito claro três aspectos cruciais sobre esta questão da limitação dos mandatos associativos, que se não fosse até um termo exagerado, quase que me atreveria a classificá-los como dogmas. O primeiro é que tudo aquilo que acontece numa associação é da total responsabilidade dos seus associados, pois são eles quem acaba sempre por ter a primeira e a última palavra sobre qualquer decisão. A segunda, para referir que os estatutos são a espinha dorsal de qualquer estrutura associativa e, por isso, devem ser considerados como a sua Bíblia, ou se quisermos, sobre a sua Constituição, já que eles definem e enquadram aquilo que os associados pretendem na mesma. E como está como lei fundamental, qualquer mudança da sua redação deve ser bem ponderada, devem ser feitas apenas após profundas e discussões e reflexões e jamais feitas de forma apressada para introduzir alterações que visem de alguma forma subverter no curtíssimo prazo decisões consagradas anteriormente, pois caso isso aconteça, quem sai prejudicada é sempre a instituição, a sua democraticidade e eventualmente aqueles que vierem a assegurar a sua gestão diária, que vão ficar fragilizados e vão ver ferida a sua própria legitimidade. E o terceiro ponto, para referir que todos aqueles que a dado momento aceitem a espinhosa missão e difícil de integrarem os órgãos sociais de uma estrutura associativa merecem toda a minha admiração e todo o meu respeito, pois sei bem a exigência e a responsabilidade que daí decorre, tal como muitas das vezes a ingratidão que as acompanha. Não há atitude mais nobre do que a de servir uma classe, um setor, uma ordem, uma atividade económica. Como também não há nada mais vil do que aproveitar essas funções em benefício próprio, direto ou indireto, no fundo, em vez de servir, servir-se. Expostos estes princípios, deve mencionar-se que o movimento associativo empresarial do turismo já teve e tem de tudo um pouco. Tem associações em que a alternância de dirigentes é natural, seja por estar prevista estatutariamente, seja pelo próprio ADN da instituição. Tem associações em que existe alternância de dirigentes, mas que em determinados momentos mantiveram lideranças prolongadas.
tanto de pessoas como de entidades. Temos associações em que os seus estatutos são omissos, mas que mesmo assim mantêm uma alternância dos seus dirigentes. E temos associações em que há limitação de mandatos prevista estatutariamente de pessoas, de entidades ou até de ambas, mas cujos associados acedem a fazer sucessivas revisões da sua Constituição, ou seja, da sua Bíblia, como há pouco dizia, para resolverem a falta de alternativas e de voluntariado, no fundo perpetuando soluções em curso e esquecendo-se que com isso desprestigiam a instituição porque a descredibilizam e demonstram a sua fraqueza, o seu conformismo e o seu comodismo e ainda prejudicam aqueles que, por necessidade própria, por espírito de missão ou por vontade, acabam por continuar a dirigir a instituição. Feita esta retrospectiva sobre a heterogeneidade da governança associativa no turismo, devo acrescentar algo por que passei e que, em minha opinião, ilustra bem o porquê de haver menos possibilidades de sucesso e afirmação sempre que se fulanizam ou se personalizam as lideranças e se dá mais protagonismo ao individual do que ao coletivo. Em meados da década de 90 do século passado, toda a atividade turística estava de acordo, sem qualquer exceção, na necessidade de existência de um organismo associativo que representasse a cúpula empresarial do turismo, até porque se sabia e sentia que a própria atividade estava prestes a explodir, a tornar-se cada vez mais complexa económica e socialmente e que iria acabar por se tornar vital tanto para a economia mundial como, claro está, e obviamente também para a economia nacional. Mas apesar desse consenso, que só estava mais acentuado naquele tempo, já que na altura já se dizia que há 30 anos que havia a necessidade de criar uma confederação, o facto é que o projeto nunca tinha avançado, porque o passo seguinte era sempre começar a falar em quem seria o presidente, entrando-se numa discussão de pessoas, de personalidades e não de ideias e de projetos. Hoje não tenho qualquer dúvida em afirmar que só foi possível fundar e dar ao turismo uma confederação no momento em que se colocou a questão nos seus devidos e exatos termos. Uma confederação porquê e uma confederação para quê? Ou seja, com que missão, com que princípios, isto é, com que estratégia e com que objetivos. Isso era aquilo que mais importava definir, já que quem viria a corporizar o projeto, isto é, aqueles que seriam e formariam a sua equipa dirigente, seriam secundários e efêmeros, ao invés da instituição que essa sim deveria perdurar. E assim foi, e assim se fez. E eu tenho para mim que este ainda é hoje um dos maiores exemplos do associativismo empresarial, não apenas do turismo, mas do nosso país, até porque de todas as grandes confederações, a Confederação do Turismo de Portugal foi e é a única que pode gabar-se e dizer que nasceu por vontade das bases, de baixo para cima, como aliás deve ser. É que mais importante do que as pessoas, porque no fundo, mesmo quando falamos de entidades, elas acabam sempre por ser representadas por pessoas, aquilo que melhor sublinha a vitalidade de uma instituição e sublinha o seu dinamismo é ela estar para além justamente das próprias pessoas, que apenas devem ser instrumentos momentâneos ao seu serviço e ao serviço da comunidade que representam. Por tudo isto, e sendo muito, mas mesmo muito claro, havendo alternância, não quer dizer que quem sai é mau e quem entra é bom ou vice-versa. Significa que há sangue novo que naturalmente, mais do que melhor ou mais do que pior, fará seguramente diferente, com novas ideias e mesmo com redobrado ânimo e legitimidade. Como diz o povo, de insubstituíveis estão os cemitérios cheios. Bem sei que em determinados momentos há pessoas mais difíceis de substituir do que outras, mas é sempre melhor essas alterações serem feitas de forma apoiada e com total entreajuda do que de modo abrupto ou pior, recorrendo a alterações estatutárias apressadas que transparecem sempre um certo imobilismo, um certo conformismo ou, em casos extremos até, um culto da personalidade que, de novo, nada tem a acrescentar.
Mas, enquanto organismos fundamentais da sociedade civil, que têm de interagir diariamente com o poder político, como é que qualquer estrutura associativa pode questionar a legitimidade deste e das suas decisões, que, como se sabe, o poder político está obrigado à alternância de mandatos, quando a sua própria essência de representatividade está minada e eivada de truques e golpes palacianos que emitem sinais óbvios avessos a qualquer mudança. Para além disto, devemos ainda ter, na minha opinião, consciência de mais duas coisas. É que o mundo, especialmente o mundo do turismo, está em permanente mudança, o que exige respostas, exige estudo, esforço e sacrifícios constantes, mas também inovação, novas soluções, procura por outros pontos de vista. E a segunda é que não é credível que ao fim de 10 ou de 12 anos se continue a exigir isto aos mesmos dirigentes, porque eles já não são capazes, não porque não lhes falte o ânimo, mas seguramente porque lhes faltará o discernimento. E forçá-los a continuar é colocar em risco tudo aquilo que fizeram. E isso é muito, diria mesmo, é extremamente injusto. Ao que acresce a tendência de resolver problemas novos com antigas soluções e que, como sabemos, aquilo que ontem pode ter sido bom e até ter dado resultado, hoje está desatualizado e eventualmente fora de contexto. Em conclusão, regresso e recordo os 3 dogmas, ou se quisermos, os 3 pontos cruciais que inicialmente referi. Quem entra no movimento associativo é para servir e não para se servir. Os estatutos de qualquer estrutura associativa são sagrados, portanto, não se deve andar constantemente a alterá-los por causa de mandatos que, tendencialmente, são sempre efêmeros na linha de vida da instituição. E tudo o que acontece numa estrutura associativa é o resultado da vontade dos seus associados e, por isso, ela deve ser sempre, mas sempre respeitada, mesmo quando ou se subvertem algum ou os 2 princípios ou dogmas que eu acabei de referir. É que este é um caso claro em que são sempre os associados quem mais ordena. É verdade, começa já amanhã, dia 1 de março, e vai até domingo, dia 5, mais uma edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, que é, como se sabe, a maior feira de turismo de Portugal e um dos eventos anuais mais marcantes da atividade económica do turismo. Escusado é dizer que este é um certame onde uma grande parte da nossa oferta turística marca presença, acompanhada, ou melhor, cada vez mais acompanhada por destinos e agentes económicos estrangeiros que, todos em conjunto, apresentam as novidades turísticas do ano, nomeadamente em termos de produtos e serviços turísticos. E, por isso, é natural que tal desperte o interesse e até a curiosidade do público em geral e, muito em particular, de todos quantos estão já a pensar ou a planear as suas férias. E acredito, por isso, que este ano e neste plano a feira vai ter uma grande participação do público, justamente para procurar aproveitar as promoções de lançamento que muitos agentes turísticos realizam ao longo do fim de semana. Recordo que a feira está aberta ao público do final de sexta-feira à tarde até domingo. Para quê? Para, de alguma forma, conseguirem preços mais atrativos e assim poderem fazer face a uma notória perda de poder de compra que se está a fazer sentir de forma crescente. Acresce também a este tipo de vantagem, ou se quisermos a este tipo de oportunidade, um outro que tem a ver com a reserva e compra imediata de determinados produtos e determinados serviços, de modo a acautelar qualquer subida dos preços que possa vir a acontecer em razão da conjuntura inflacionista que estamos a viver. Assim sendo, creio que do ponto de vista da procura, a feira retomará níveis de visitantes ou de público, se quisermos, muito semelhantes àqueles que existiam antes da pandemia e, porventura, devido até aos fatores que acabei por enunciar, poderá até superar o nível e o volume de negócios registado em 2019. Por isso, não posso também deixar passar esta oportunidade sem apelar e sem convidar todos aqueles que me veem e ouvem para visitarem a BTL, sejam eles profissionais, sejam eles consumidores ou simplesmente pessoas interessadas em verem aquilo que acontece e quais são as grandes tendências da atividade turística para este ano. Seguramente e vamos encontrar por lá. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, saúde,
paz, lembre-se que sírios e turcos precisam da nossa ajuda e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar nesse botão preto que diz subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem.